A esquerda jamais fala que o Bolsonaro é um traidor, vagabundo, que destruiu a luta das ruas contra a corrupção, se colocando de 4 ali pro STF, com o Flávio desmontando a lava-toga. Quem alterou a correlação de forças que beneficiou a esquerda foi o Bolsonaro. A gente sempre denunciou isso. Eu vi, né, eu conheço o pessoal da Brado, que é um... Vira e mexe, me xingam aí. Eles adotaram aquela coisa do Olavo, muito de... Tipo, na hora de xingar, querer ser muito pesado e tal. Outro dia estavam nos xingando, até respondi eles aqui. Acho que uma mulher lá da Brado, não sei quem. Mas agora eles vão fazer uma análise sobre a montagem do partido, tá? E aí nós temos que ser bacanas aqui. Os caras fizeram uma análise... Tirando um terceiro cara que só falou groselha, o apresentador deles e a moça... Cara, acho que eles têm um recado aí e a gente precisa ouvir. Vamos ouvir. Se organizar, ter um partido... Nunca conseguiu, sabe por quê? Só tem retardado à frente, só tem débil mental. E hoje nem existe mais esse movimento conservador. Foi deturpado. Existe o movimento conservador. Que é incipiente, infelizmente. Eu não existe. sei se Quebrado, por exemplo, tá. Em termos mais abertos, de um movimento conservador, ou eles estão falando do movimento conservador. Eu preciso lembrar disso porque no ano de 2019, o Eduardo Bolsonaro veio com o MBC, o Movimento Brasil Conservador. E esse MBC começou a ser usado, se o Rizzo lembrar, como local para receber assinaturas do partido de informação deles, que era o Aliança pelo Brasil. Então eles tentaram fazer, a gente era o MBL, aí eles eram o MBC. E eles tentaram copiar, tanto que eles usavam o MBC nas manifestações bolsonaristas. Botaram grana naquela merda, tá? Imprimiram um monte de coisa, criaram. E aquela coisa, você quer ser o MBL, você tem apoio do presidente da república, você tem dinheiro infinito ali no negócio, você tem endosso dos caras e você não consegue. Por isso que os caras acreditam que nas teorias conspiratórias de que o MBL tem dinheiro do George Soros ou dos irmãos Koch. Porque mesmo com meios de ação, eles não conseguem. Né? Mas vamos lá. Um movimento que poderia ser forte hoje foi deturpado pelo bolsonarismo. Falando essa falha do MBL que você quiser. Eu critico, principalmente na época da pandemia, do que eles defenderam, aquele absurdo do Estado controlando, obrigando as pessoas a tudo aquilo que você já sabe. Mas uma coisa a gente não pode negar, a organização deles. E o bolsonarismo é engraçado porque eles vivem numa bolha assim. Essa bolha leva ao fracasso. 2024 foi o grande exemplo. A gente estava aqui inclusive na bolha também, vendo que tá no mainstream e tal. E o MBL a gente não fala muito, a gente não vê, eu não sigo pessoas do MBL. Agora eu tô seguindo, desde a eleição comecei a seguir para saber o que eles estão fazendo, falando. Mas até então, até a eleição do ano passado eu não seguia. Deu o dia da eleição, a quantidade de vereadores que eles fizeram em todo o Brasil. Falando do Bolsonaro, viu? Que eles chamam... A crítica deles é diferente da nossa, né? Eles acham, por exemplo, que o Bolsonaro tentou dar um golpe, que o Bolsonaro era um fascista. É uma crítica não, mais... a gente nunca falou que o Bolsonaro é um fascista. O Bolsonaro tentou dar um golpe, sempre tentou, sempre pensou esse horizonte golpista. E assim, bom, hoje vocês, mas muitos outros, né, são anti-Bolsonaro. Vocês dariam a chave, né, ao Bolsonaro, você e os militares aí tenham meios de ação aí pra fazer o que quiser. Nem fudendo. Não é nem fudendo, até porque eu já fui preciso pra esses caras. Mais parecida com a da esquerda. Não é parecida com a da esquerda. A esquerda jamais fala que o Bolsonaro é um traidor, vagabundo, que destruiu a luta das ruas contra a corrupção, se colocando de 4 ali pro STF, com o Flávio desmontando a lava-toga. Quem alterou a correlação de forças que beneficiou a esquerda foi o Bolsonaro. A gente sempre denunciou isso. Nossa, essa crítica, você não vai ver nenhum esquerdista fazendo. O esquerdista só finge que essa discussão não existe. A gente fala que o Bolsonaro é frouxo, que nunca teve capacidade para absolutamente nada. A gente também fala, mas a gente fala que o Bolsonaro é frouxo, é burro e corrupto. Porque a burrice, ela não vai só se manifestar, vamos dizer, nas decisões burras que ele toma enfrentando o Xandão. A burrice acontece na pandemia, porque senão a gente vai fingir que o Bolsonaro não fez nada de errado na pandemia. E assim, durante a pandemia, cara, eu vou discordar, assim, parece que a gente falou alguma coisa errada na pandemia. Não, na pandemia, a decisão que todos os estados e a experiência de todos os lugares que passaram por epidemias e pandemias aí nos últimos 100 anos foi de resguardar e se proteger. E vai pra casa, se protege. É isso. Política do resguardo e da proteção. Foi assim. Passa do ponto. Lógico que passa do ponto. Lógico que o Estado passa do ponto. Mas quem disse que nós vamos endossar todas as passagens de ponto, como aquelas pessoas que ficaram usando, sei lá, ano de 2022, 2023, vão ficar usando máscara. O galera criou a ideologia, né, do especialista e tal. Não. Calma aí.
Agora, você tá na porra de uma pandemia, não, vai todo mundo, bota um monte de pobre no metrô, bota pobre no busão, vai trabalhar, deixa tudo aberto, o que vai acontecer? Tá, assim, primeira coisa, primeiro passo, vamos ser prudentes, vamos fazer a experiência humana, vai, da gripe espanhola pra cá, diz, vamos, tira o pé e tal, ou ver se vai ter danos, vai, mas é uma pandemia, cara. Igual explodir um vulcão, você vai ter danos econômicos, você vai dar merda em muita coisa, mas você vai ter que tentar salvar as vidas aí das pessoas. Ah, vamos tentar meios alternativos. Beleza, mas não meios alternativos propostos pelo Bolsonaro, que é um meio de retardado. Eram meios de retardado. O próprio Trump começou nessa linha e depois mudou. Bora. Prova real que nós temos, né, do interrogatório, Bolsonaro é uma vergonha. Mas resumindo a história... Mas o lance é, o Bolsonaro, o Bolsonaro foi burro também na pandemia, foi retardado também na pandemia. Bolsonaro é uma vergonha. Mas resumindo a história, o MBL cresceu silenciosamente. O pessoal falando MBL, eles fizeram um vereador em Salvador, que é dificílimo. Já foi entrevistado aqui por nós umas 3 vezes, se não me engano, o Sandro Filho. O Sandro, vereador do MBL. Você viu o Sandro em alguma manifestação de 7 de setembro aqui no Farol da Barra? Você viu o Sandro Filho? Só um detalhe, vou terminar falando. Você viu o Sandro Filho em algum evento lá em São Paulo, lá no trio do Bolsonaro? Ai, Bolsonaro, medo! Sabe a votação do Sandro Filho? É a votação de coronel, de cacique da política. Aliás, que caciques da política e coronéis almejam há anos esse número de votos aí que teve o Sandro Filho. 12 mil votos. Em Salvador. Uma eleição para vereador em Salvador que é dificílimo. O cara tá certíssimo, tá? Ele é de Salvador, entende da política local. A votação do Sandro, sem puxar saco do Bolsonaro, o que o Sandro fez foi épico. Pode dar o play. Dificílimo. Aí eu pergunto mais uma vez, você viu o Sandro fazendo alguma firula dessas aí? Eles crescem silenciosamente, a prova real que esse negócio do bolsonarismo tá derretendo. O MBL tá fazendo, fez em São Paulo uma das mais votadas, a Amanda Vettorazzo. Aliás, eu tenho aqui, critico o MBL, mas eu tenho que elogiar, a atuação dela é fantástica. Eu não vi até agora uma pauta negativa dessa Amanda Vettorazzo. Incrivelmente superior às bolsonaristas, por exemplo. Ela teve uma votação muito grande em São Paulo, MBL. Tava lá nas manifestações, aliás, eles xingam de tudo quanto é nome também o Bolsonaro. Então é uma bolha que eu tento ficar longe, fora, constantemente. E essa bolha engana as pessoas. Por muito tempo eu ouvi, desde 2021, 2022, inclusive eu criticando esses caras, que o MBL já morreu e pá. Esses caras estão trabalhando. Resumindo aqui o meu comentário, eles conseguiram fazer o partido deles. O MBL, que segundo o Eduardo Bolsonaro era um vexame, fracasso. O partido que seu pai conseguiu, com muito mais apoio do povo. Qual o partido que seu pai conseguiu, Eduardo? Cadê o Aliança pelo Brasil? Aí vocês ficam falando dos jovens lá do MBL, pra não dizer outra coisa, com todas as críticas que tenho pra fazer, do que eles acreditam, do que eles defendem, eu discordo, mas eles são organizados e crescem silenciosamente. Eu não duvido que ano que vem eles façam um deputado estadual e um deputado federal. Aqui na Bahia, viu? Tirando outros lugares do Brasil, principalmente no Sul, que eles crescem. Que outro movimento conservador no Brasil, direita, tem essa quantidade de jovens que apoiam? O Bolsonaro nunca teve. O MBL tá aí, tem jovem de 14, 15 anos, que tá tirando agora, que vai fazer 16, tira o título de eleitor, que não é obrigado, né, com essa idade, mas tira o título pra votar nos candidatos deles. É o que aconteceu com o Sandro Filho aqui em Salvador. Muitos jovens, o evento MBL em Salvador, eu uso Salvador como exemplo, porque, como todo mundo sabe, é a cabeça, né, desse comunismo no Brasil, é uma hegemonia de esquerda, é difícil o voto de opinião aqui, tô falando do voto MBL de opinião. O evento MBL fez aqui em Salvador, deu mais de 300 pessoas no auditório do hotel lá, lotou. Enquanto isso tem gente achando que, rapaz, bolsonarismo é uma bolha, engana. Quantos vereadores o Bolsonaro fez? O MPL aqui em Salvador, por exemplo. Foram 2 que mal colocaram a foto do Bolsonaro. A Aleluia e o César Leite. E os outros todos que botaram lá firula, vídeo, O Ex-MBL também, não é? Uhum. Bolsonaro, música, foram a São Paulo, não sei o que, aquela coisa toda, tiveram uma votação, infelizmente, muito abaixo do esperado. É a realidade, bicho. Enquanto o Sandro Filho teve 12 mil votos, e eu mesmo mordi minha língua, quando me perguntavam, a gente fazia o bolão das candidaturas, eu colocava o Sandro com 6 mil, 7 mil votos. Eu colocava com menos, eu dizia, aí não vai ter não, ele foi muito agressivo. E a gente na nossa bolha, né, achando que o cara não aparece pra gente e não aparece pra nada. Voto de opinião, gente. Porque tem muito político aí, vereador, que tem 9 mil votos, mas que gastou 5 milhões de reais pra fazer uma campanha, dando dinheiro pra todo mundo, todas as lideranças e tal, e teve 9 mil votos. Sandro Filho não tem empresários, não tem nada. Eu conheço o pessoal aqui do MBL, aqui em Salvador, eu não conheço lá de São Paulo. Conheço o Mauro, que deu entrevista aqui, que tá no MBL agora. O Rodrigo, é presidente do MBL, conheço gente fina. E eu falo, o que eu tô falando pra você aqui no microfone, eu falei pra eles. Eles estão trabalhando silenciosamente. Oi? Presidente do MBL?
Gente, não existe esse. Eu nem me considero presidente do MBL. Formalmente sou, mas não existe outros presidentes, não. Acho que ele deve estar falando com o coordenador ali, junto com o time. Já tem o partido deles. Enquanto o movimento conservador brasileiro, o que o Olavo defendeu para ser organizado, ter um partido, nunca conseguiu. Sabe por quê? Só tem retardado à frente. Só tem débil mental. E hoje nem existe mais esse movimento conservador. Foi deturpado. Existe um movimento conservador. Que é incipiente, infelizmente. Mas existe Quebrado, por exemplo, tá. Mas um movimento que poderia ser forte hoje foi deturpado pelo bolsonarismo. Não existe a representatividade política mais do movimento conservador, que na verdade nunca existiu, foi uma grande ilusão, né? Usurparam o movimento conservador para objetivos políticos, pessoais e familiares. Isso que aconteceu, né, Timóteo? E o movimento conservador apoiou ali o bolsonarismo na época porque acreditou e porque foi endossado pela ala intelectual, inclusive pelo próprio Olavo, que com certeza hoje seria um grande crítico da família Bolsonaro e do próprio Bolsonaro, sem dúvida alguma. Mas a gente está diante, Timóteo, de um fenômeno. Eu sempre venho falando, assim, eu tenho duras críticas ao MBL em diversos momentos. Não concordo com muita gente que está dentro do MBL, não concordo com muitas posturas do próprio MBL, porém, a gente precisa deixar muito claro aqui que pessoas boas existem em todos os lugares. Se a gente pegar a Amanda Vettorazzo lá em São Paulo e pegar a Sonaira, candidata bolsonarista, ou até mesmo a cubana, né, a Zoe Martins, dela, e pega essas 3 mulheres, já que a galera gosta dessa enaltecer aí a mulherada, bota essas 3 figuras políticas aí. Qual é a que tem maior valor em São Paulo hoje? Qual é que tá fazendo um trabalho realmente brilhante? Quem é que tá metendo o dedo na ferida do problema do paulistano? Quem é que tá lutando por valores lá em São Paulo? É a Amanda Vettorazzo, pô. Então, assim, a crescente do trabalho do MBL é indiscutível. Eu não posso aqui ficar falando que o MBL é incompetente. Eu não posso. Eu tenho duras críticas, eu não sou MBLista. Eu sei que muita gente vai pegar esse corte aqui, eu e Timóteo, falando pra dizer que a gente virou MBL. A gente tá recebendo o dinheiro do MBL. Estamos dólares. Muitos dólares. Por isso que eu tô fazendo esse comentário aqui. Mas assim, é lamentável. Agora, o que eu tenho que reconhecer, eu tenho que reconhecer. Eu vou dizer que, recentemente, o Danilo Gentili fez vários pronunciamentos a respeito ali do Alan dos Santos. Eu vou refutar aqueles pronunciamentos que ele fez? Não tem São como. todos realistas, na íntegra, legítimos, completos de pura verdade. Eu não posso falar que não é. Porque tá? Agora, a gente tem aqui que entender o que é um trabalho que realmente vai levar pra frente um propósito e o que não leva. Na época que levantou-se o Brasil inteiro pra assinar, pra fazer aquele negócio todo, pra abrir o partido bolsonarista, o Aliança pelo Brasil, que graças a Deus não abriu, e graças a Deus, porque seria um grande engodo hoje, teria ali a mão de muito conservador que meteu ali a mão, o corpo e a alma naquele negócio, mas que por óbvio não ia. Por quê? Porque a gente tá vendo, gente, por trás tinha uma advogada que foi colocada pra não funcionar. Não, a abertura do partido. vou discordar agora. Olha só, eu vi... antes a gente... Hoje eu posso falar, né, com gosto, né? Para fazer dar certo nós estudamos todos os casos de sucesso e de fracasso. E não é que a Karina Cufa foi colocada lá para não funcionar. A Karina Cufa foi uma das cabeças da montagem e ela queria montar o partido. Ela tinha interesses diretos em montar o partido. A Karina Cufa é burra. Assim como os outros, incluindo o próprio Bolsonaro, eles são burros mesmo. Eles não entenderam muito. Eles acreditaram em algumas premissas, que eu não vou ficar ensinando, que estavam completamente erradas. E depois, como esse erro ele gera consequências, aí eles olham para as consequências de uma base errada que eles tinham, e aí nessas consequências eles tiraram conclusões erradas. E aí tomaram mais ações burras. Então foi vamos dizer, um efeito cascata de várias decisões burras se sobrepondo a outras decisões burras. E eles nunca teriam conseguido montar o partido. O erro era de origem. Então, não é culpa dela. É também culpa dela. Mas assim, não se espera muito da Karina Cufa. Uma vez o Eduardo Bolsonaro processou o Kim usando o escritório da Karina Cufa. A peça era deplorável. A peça era de chorar de ruim. Como é que uma mulher e um escritório com a qualidade dela se aproxima de gente que ocupa o Palácio do Planalto, cara? O problema do bolsonarismo é um problema de capital humano de baixíssima qualidade. Então pessoas que são capital humano de baixa qualidade vão atrair outras que são capital humano de baixa qualidade. É fogo. Sabe? Foi tudo fake. A gente teve como representação de uma pseudo-direita um elemento que não queria ter partido próprio, que não queria que o movimento conservador se alavancasse, porque sabia da sua própria competência. Queriam. Mas não ia conseguir montar. A perda de fichas deles variava de 70% a 90%. Alguns estados, né... Não vou falar por quê, mas se eu olhar e falar, porra, é óbvio que ia dar merda. É óbvio que ia dar merda. Eu lembro de uma campanha que os bolsonistas fizeram, Riso, em que a pessoa, ela baixava as fichas, colhia as próprias assinaturas. Errado. A ficha era horrível. Aí ela ia até o cartório reconhecer a própria firma pra mandar pro cartório eleitoral. Aí às vezes ela errava detalhes ali.
E é mesmo o reconhecimento da firma Fischer era válido. É óbvio, você errou. Você tá afiliado, seu título não tá regularizado, você, enfim, né? Errou. Aí, e às vezes a assinatura que pode até estar valendo num cartório, não tá valendo no cartório eleitoral. Aí não batia. Aí, o sistema, não é o sistema. Né? O que eu vou falar? Vamos dar luz pra cego. Em relação intelectual, em relação aos conservadores que o cercavam. Tanto que ele extirpou um por um. O único que sobrou tá preso hoje, que é o Felipe Martins. Perfeito. O único que sobrou tá preso hoje, que é o Felipe Martins. O resto, ele sacrificou um a um e continua sacrificando alguns poucos que ainda restam, que graças a Deus estão em silêncio, né? Mas que estão se sacrificando essencialmente, como a Ana Campanholo, né? Que apesar de defender o feminismo, não refuta o porquê que o Bolsonaro sancionou não sei quantas leis feministas. Então a gente tem uma série de problemas ali nesse Bolsonarismo e o MBL vem crescendo, vem mostrando em números, vem mostrando em resultado. E como o Timóteo bem disse, existem pessoas que não querem ficar nesse limbo político? Existem. Aqui na Bahia existe. E esse pessoal tá buscando quem? Tá buscando o MBL, porque tem mais consistência. Aqui na Bahia tem muito mais consistência. O movimento bolsonarista aqui é o quê? É um deputado federal que vai pra Capim Verde dizer assim: agora em dia 29 vamos ver quem está do lado do Bolsonaro. Grande merda, tá do lado do Bolsonaro. Está do lado do Bolsonaro, está do lado do Kassab. Está do lado do Bolsonaro, está do lado do Temer. Grande merda, gostei. Tá? Estar do lado do Bolsonaro é aplaudir o Temer, é ter como conselheiro pessoal o vice-presidente, o ex-presidente que era vice da Dilma Rousseff, pô. Então, quem não quer isso, quem entendeu que era um grande engano, vai se abraçar com o que sobrar. E o que sobra nesse caso é o MBL. Rapaz. Ô, Pablo Sonati, são 9h53. Bom, até aqui, né? Depois vai um idiota. Aí não tem muito o que falar com o idiota. Ali é um negócio meio Mobral mesmo, né? E aí, beleza. Parabéns, pessoal da Brado, aí, por fazer uma cobertura. Curtiu esse vídeo? Então deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou. Quero muito saber sua opinião.